Cara, meu nome é Marcos, eu sou de Três Corações, sul de Minas Gerais. Uma cidadezinha pequena, né? Mas pequena principalmente na mentalidade, né? As pessoas ali têm uma mentalidade muito limitada, né? Mas, cara, eu não sei o que Deus colocou em mim que eu nunca aceitei, né? Ter essa mentalidade. Eu sempre fui insatisfeito, né? Sempre quis buscar mais, sempre fui sonhador. Claro que a gente tem crenças limitantes, né? Óbvio que a gente é fruto do meio que a gente vive, né? Mas sempre fui um cara que quis alçar voos maiores, né? Eu venho de uma família muito humilde. Meus pais não têm estudo. O meu irmão, ele é deficiente físico. Então, assim, desde muito cedo, a minha mãe teve que parar de trabalhar. E aí a gente sempre viveu com um salário mínimo, tá? Então, assim, a gente passou muita dificuldade financeira, né? Graças a Deus nunca passei fome, mas passava vontade de ter as coisas, né? Às vezes até sobrava. Então, assim, às vezes até coisas de comer mesmo, né? Que a gente tinha vontade e não tinha grana para comprar. Cara, o direito já posso ir avançando assim? Deixa eu só pedir uma coisa. O pessoal do time, eu estou fazendo colhendo depoimento aqui no quinto, na parte do olhar. Eu queria muito que alguém pudesse me ajudar para não ficar vindo muita gente para cá por conta do áudio. Se alguém puder me ajudar com isso, eu vim botar alguém do time aqui. Obrigado. Pode. Por que você escolheu fazer direito? Tá. Quando eu saí do ensino médio, eu já tinha no final do ensino médio eu tinha uma programação, tinha um planejamento. Eu precisava passar em um concurso para ter condições de fazer faculdade, para depois ter meu negócio. Eu já tinha esse planejamento. Você queria ser empreendedor? E assim, eu falei, cara, eu vou fazer direito porque é uma área que tem um leque grande assim para nível de concurso, né? E eu queria passar num cargo bom, levantar uma grana para depois empreender na advocacia. Então, assim, eu já entrei querendo ser advogado mesmo, né? Só que no meio da faculdade, eu li um livro, cara, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro fez uma bagunça tão grande na minha cabeça que eu tranquei a faculdade. Tranquei a faculdade, tirei um ano sabático. Eu só não parei de trabalhar, né? Eu era servidor público, não parei de trabalhar, mas assim... Chegou a passar no concurso? Cheguei a passar, né? Um concurso de nível médio. Mas tirei um ano sabático porque aí eu coloquei em xeque até a faculdade de Direito, né? Eu não sei se eu não sabia na época ali se eu iria continuar na faculdade de Direito ou iria empreender em alguma outra área. Nessa época eu estudei muita coisa diferente e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o marketing digital. E aí comecei a estudar naquela época lá. E aí eu vi que na advocacia, pelo menos naquela época, ninguém usava marketing digital, né? Então assim, voltei para a faculdade com essa ideia, com esse foco na minha mente. Eu vou ser advogado, vou empreender e vou usar o marketing digital para poder alavancar o meu escritório de advocacia. Maravilha. E aí, depois disso você se formou? Continua sua história pra gente. Tá. Após formado, né, comecei a usar o marketing digital, o pouco do que eu conhecia também, não conhecia tanto assim, mas o pouco do que eu conhecia já consegui ter resultado. Levei bastante tempo para desistir do cargo público por crenças de escassez, medos, né? Fiquei 5 anos advogando e no cargo público, né? Assim, quando você olha para trás, você acaba se arrependendo, mas infelizmente, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, né? Mas o que eu sei é que depois que eu abandonei o cargo público, no ano seguinte eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava na advocacia, né? Isso, você para pensar, você fala, poxa, se eu tivesse saído antes, talvez, né? Mas fazer o quê, né? A gente precisa também, né?
enfrentar essas dificuldades pessoais que a gente tem, né? E que é muito do ambiente mesmo, né? Legal. E aí você focou, foi para alguma área específica da advocacia? Como que foi? Tá, eu sempre tive um problema de foco também. Eu sempre quis abraçar o mundo. Então, assim, comecei pegando ali no direito trabalhista, né? Aí fui para o previdenciário, comecei no direito administrativo também. Não tinha muito foco. Eu sempre fui o cara que, assim, eu vi uma oportunidade, eu queria aproveitar, só que, né, o dia tem só 24 horas e eu só consigo trabalhar no máximo 12. E então, assim, não dava conta, né? E aí isso também atrapalhou o crescimento, meu crescimento, né? E sem contar que durante esses 5 anos eu dividia o meu tempo como servidor público e como advogado. Isso atrapalha muito também, né? Mas foi justamente quando eu decidi focar em uma área só, que é no direito administrativo, que as coisas começaram a dar certo pra gente. Fala pro eu falar mais baixo lá, pô. Legal. E qual foi o momento da sua carreira que você se deparou com o euro? Como é que foi isso? Tá. Quando eu estava no serviço público, eu já tinha uma prateleira de produtos, né? Só que essa prateleira ela estava sendo ameaçada por decisões judiciais. Haviam decisões judiciais que poderiam fazer com que aqueles produtos deixassem de existir, certo? E aí, cara, bateu aquele desespero. Falei, cara, agora eu preciso construir outra prateleira de produtos para eu não ficar dependente dessa, né? Porque se realmente, né, o judiciário atrapalhasse aqueles produtos ali, o escritório não, né, teria terminado ali, né? A gente teria falido. E aí, nessa época, eu comecei a buscar pessoas que pudessem me ajudar, né? Eu até comentei ali com o Euro, né, que eu fiquei 1 ano namorando ele, fiquei 1 ano consumindo conteúdos gratuitos dele, até realmente comprar o curso, né? E aí, quando eu comprei o curso, pouco tempo depois, eu postei um story marcando o Euro, né, que eu estava assistindo lá, e aí o Euro repostou isso. E aí um colega, né, que hoje é meu colega, né, de Titânia, me chamou no privado para a gente bater um papo e tal. Esse cara, ele é concorrente, meu concorrente, direto assim, ele é de Minas Gerais, trabalha para servidores públicos também. A gente bateu um papo e tal, e aí ele me explicou do Titânia, né? Eu já sabia o que era Mastermind, eu só não sabia que existia isso no direito, né? E aí eu falei, cara, isso existe, né, para advogado? Ele falou, cara, existe. Se você quiser eu falo com o Euro, né? E aí eu agendo uma reunião. Falei, pô, vou falar direto com o Euro. Ele falou, Falei, caramba, velho. E aí marcou uma reunião assim pro dia seguinte com o Euro. Pô, fiquei até emocionado, porque já era fã do Euro, né? Já fazia 1 ano que eu estava acompanhando o trabalho dele. E aí entrei no Titânia, isso era numa sexta-feira. Aí na segunda-feira entrei no Titânia. E na segunda-feira já tinha lá um hot seat. 2 semanas depois já tinha uma imersão em Fortaleza, enfim. Foi assim que eu tive contato com ele. Pessoal, a gente está gravando aqui, eu vou pedir muito silêncio de vocês, por favor. Combinado? Obrigado! E aí, você encontrou aquilo que você estava buscando? Demais, velho. O que você estava buscando? Cara, eu estava buscando um método que me ajudasse a organizar o crescimento do escritório. A gente estava crescendo, mas de forma desenfreada, assim. Crescendo, desorganizado, com falhas na entrega, entendeu? Cheio de falhas na entrega. E também sem uma metodologia muito definida também para crescer mais rápido, né? Eu estava buscando ter contatos com outras pessoas que também viviam as mesmas dores que eu, só não sabia que existia um grupo de mastermind de advogados,
Mas eu já conhecia, né? Como eu estudo marketing digital há muito tempo, então eu sabia que existia esses grupos, só não sabia que existia, né, com pessoas que vivem exatamente as dificuldades que eu vivia. Mas, por exemplo, na prática mesmo, o que eu precisava? Eu precisava aumentar minha prateleira de produtos, né? Precisava estruturar novas campanhas, porque assim, uma coisa, quando você estrutura uma prateleira de produtos e aquilo está dando certo, você tende a ficar acomodado, né? Tá dando certo, está vendendo, então beleza. E aí quando eu me vi ameaçado, né, eu fui obrigado a criar uma outra prateleira de produtos. E quando você cria essa outra prateleira, você não está acostumado a lidar com aquele produto, porque é diferente, né? O marketing é diferente, os funis de venda que você vai usar é diferente, durante as reuniões de fechamento, tudo diferente, né? O ticket é diferente, precificação, tudo é diferente, né? Então, eu tinha muitas dificuldades em relação a isso. Até hoje a gente vai fazendo mudanças, né? Nessa imersão mesmo, né, eu conversei com bastante gente e já vou sair daqui com algumas melhorias. A coisa tá legal, mas pode melhorar. Mas enfim, as maiores dores eram essas. Por exemplo, no comercial a coisa era muito centralizada em mim, entendeu? Então assim, eu aprendi o que era um POP, né? Aprendi a estruturar um POP, eu criei um playbook de vendas com todo o passo a passo, com todos os checkpoints ali, com todas as perguntas e respostas. Hoje é muito mais fácil quando eu contrato alguém para eu poder treinar essas pessoas, entendeu? E inclusive estou rodando um processo seletivo agora, né, para a área comercial. E assim, estou muito tranquilo, porque treinamentos todos gravados, com todos os POPs prontos, né, com o playbook de vendas pronto. Então assim, vai ser muito fácil ensinar os novos colaboradores. Legal. E tudo isso você conseguiu aqui dentro da metodologia? Não entendi. Tudo isso você conseguiu com a metodologia? Sim, tudo isso eu consegui com a metodologia, mas também com a inteligência coletiva, né? Porque assim, uma coisa é você assistir uma aula, né, ou várias aulas, e porra, você não ter ninguém para conversar sobre aquilo, né? É igual na faculdade, na escola, né? Você aprende ali a matéria, mas você precisa trocar ideia, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa de relações, né? Então, assim, aí você aplica de um jeito que você acha que tem que aplicar, e aí você troca ideia com o colega, ele fala, não é assim, você está fazendo errado. E aí você vai ajustando, né? E não tem como, assim, aplicar tudo de uma vez e tudo perfeito também. Você vai aplicando, né, de acordo com as suas prioridades e vai trocando ideia e vai compartilhando, né, com os colegas e vai tendo feedbacks para poder ir melhorando. Uma pergunta. Você pegou e falou que você queria mudar a sua prateleira de produtos quando você entrou pro método. Você já tinha esse conceito de prateleira por conta do conteúdo gratuito do Euro? Você já acompanhava, já conseguia aplicar alguma coisa ali do que ele ensinava antes mesmo de entrar no método? Tá, esse conceito de prateleira de produtos eu só descobri com o Euro, né? Eu fazia, mas de forma intuitiva, né? Eu tinha ali as teses, né? Porque eu já tinha uma visão assim de escala. Eu já sabia que eu tinha que ter uma tese jurídica que eu pudesse escalar, vender para várias pessoas. E aí eu repliquei isso em alguns produtos, né? Mas esse conceito de prateleira de produtos eu descobri através dos conteúdos gratuitos do Euro. E aí, como que quando você entrou no treinamento, até o que a gente conversava antes, olhando para você lá do passado, né? Como que você vê essa mudança, essa curva de evolução, o quanto que você aprendeu? Como que você vê isso, assim? Qual o sentimento que você tem em relação a tudo isso agora? Tá. Bom, primeiramente, a gente vinha já num crescimento, mas um crescimento linear. A gente saiu de um faturamento de 100 mil para 300 mil ano e depois para 500 mil. Aí quando eu entrei, né, no método e no Titânio, a gente já tinha faturado 500 mil no ano anterior. Hoje, né, eu vejo que o crescimento nesse último ano foi exponencial. A gente estava numa crescente assim, quando veio a gente disparou, né, para cima.
E quando eu olho para trás, eu vejo que não tinha nada sistematizado no escritório, né? Como eu falei, POP, playbook de vendas, treinamentos gravados, etc. Nada estava sistematizado, estava tudo na minha cabeça. Então, tanto é que aconteceu isso, né? Um colaborador que era responsável pelas vendas, né? Ele saiu e aí saiu justamente no meio desse ano. Foi justamente quando eu realmente comecei a aplicar tudo que eu aprendi com o euro, né? No meu escritório. Então, assim, tem coisas que você vai aprendendo e não vai aplicando também. Mas aí a dor vem, você é obrigado a aplicar. Então, assim, questão de sentimento, né? O que eu sinto quando eu olho para esse último ano? Primeiro de tudo é gratidão. Gratidão ao euro, né? Por ter criado esse método, criado essa comunidade, né? Ter criado essa meta de vida, né? De ajudar outros advogados a crescerem. Gratidão a todos os integrantes do Titânio, que a galera é muito firmeza, velho. A galera é muito firmeza. Cara, foram tantas reuniões que eu fiz esse ano de compartilhamento, assim, de tudo, sabe? De você sentar, abrir campanhas de Google Ads, Meta Ads, conversar com colaboradores de outros escritórios para saber como que eles fazem tudo lá dentro. E você trocar tudo mesmo, tudo, sabe? Toda a questão de documentos e conhecimento, né? Como se o nosso conhecimento tivesse num HD, eu passasse o meu HD pro colega e ele passasse o dele para mim, sabe? É mais ou menos isso. E, cara, isso faz a gente crescer muito mais rápido, muito mais rápido. Eu não sei se você vai querer falar e se não quiser, tá tudo bem, tá? Hoje, qual que é o faturamento do escritório? Você falou que vocês antes do método já faturavam ali $500 mil, já tinham faturado $500 mil no ano. Depois, se vocês já conseguiram mensurar quantitativamente essa... E se não quiser responder, tá tudo bem. Foi como eu falei, né? Depois que a gente entrou no euro, a gente dobrou o faturamento. A gente tinha faturado 500 mil ano passado, esse ano a gente faturou 1 milhão. Isso no meio de novembro, né? Nós estamos em dezembro, eu não sei quanto que a gente faturou até hoje, né? Mas a gente dobrou o faturamento, né? Como eu falei, a gente vinha num crescimento linear. Esse ano foi um crescimento exponencial. Eu tenho uma coisa só. Você vive aquilo que consegue viver na sua advocacia, que é o que eu falo? De ter liberdade, de tempo, do seu escritório conseguir rodar sem você? Como que é isso? Cara, quando você falou assim, o que você buscava, né? Acabou que eu foquei muito na parte técnica, né? Mas não no propósito em si, né? No porquê, né? Final ali. O que eu realmente buscava era liberdade. E hoje eu tenho muito mais liberdade do que eu tinha, né? Eu ainda não tenho 100% da liberdade que eu gostaria de ter, mas normal, né? Eu não esperava ter também em um ano, né, gente? Mas, cara, tenho muita liberdade, né? Tá tudo sistematizado, eu tenho os colaboradores, eu vim para cá tranquilo, né? O pessoal tá fechando contrato lá no escritório, sem mim, entendeu? O operacional já está sem mim há muito tempo, né? Que a gente vai delegando a parte mais fácil de ser delegado, né? E é muito bom você poder sentir essa liberdade, né? De poder estar em outro estado, em outro lugar, viajar e saber que o teu negócio está rodando sem você. Eu acho que isso é o mais importante que você falou até agora. Tipo, que você tá aqui, a sua empresa está rolando. Estão lá, com tudo rodando. Quando você falou, você deu um sorriso tão sincero, cara. Muito massa isso. Parabéns, tá? Obrigado. Parabéns, porque o método é muito bom, tudo isso é muito bom. Só que se a pessoa não estiver verdadeiramente compromissada, não Se a pessoa não acontece, né? aplicar, não tem mudança que acontece. É. Você quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa que você sente no coração de falar? Cara, a gente tem muito medo, muitas travas, né, que nos impede de crescer. Eu conversando, né, com tanta gente aqui, e o pessoal tem tanta dúvida, né, de entrar ou não no Titânio. E, cara, todas as objeções deles são justamente os motivos pelos quais eles deveriam entrar. Por exemplo, eu tenho uma filha doente. Cara, é exatamente por isso
que deveria entrar por ela, né? Para poder ter a liberdade, por exemplo, que hoje eu tenho, né? Hoje eu passo muito mais tempo com meus filhos, vou ter mais um filho, né? Eu amo ser pai, quero muito assim ser um pai muito presente, né? Que eu quero passar muito tempo com eles. E aí eu vejo que o pessoal, eles focam só na parte negativa, eles pegam um porquê de, eu tenho esse porquê para não entrar, mas, porra, era exatamente esse porquê que eu usei para entrar, sabe? Não faz sentido. E, cara, o recado é que quando você se compromete, né, por exemplo, é um investimento que não é baixo, né, não é alto, sinceramente, é muito barato, perto do que, perto da entrega, né? Mas assim, é um investimento considerável, mas é um investimento que quando você faz, cara, você tem que entregar de corpo e alma, se entregar de corpo e alma aquele projeto, porque você se comprometeu financeiramente com aquilo. E não só isso, né? Você usar aquele porquê que né, você está usando para não entrar, usar para poder atingir os resultados que outras pessoas estão atingindo. E é uma comunidade, a gente se ajuda muito, cara, se ajuda muito. Essa gratidão mesmo, né? Eu tenho uma gratidão imensa pelo Euro e por todo mundo do Titânio. E eu tenho muito prazer em ajudar. Eu ajudo assim, cara, sem cobrar nada, sabe? Eu dou o meu tempo, às vezes eu deixo de fazer uma reunião de fechamento para poder atender um Titânio, para poder ajudá-lo, entendeu? E é isso, cara. Estar nessa comunidade é isso.